Olá pessoal, nessa aula nós vamos continuar falando sobre a matéria, só que aqui nós vamos analisar de uma perspectiva macroscópica. O que é que nós percebemos na primeira vez que a gente olha para a matéria, como a gente consegue classificar. Nesse exemplo aqui da esquerda, nós temos um copo com água. Eu só consigo ver água aqui, eu não sei se a água está pura ou se tem uma mistura aí, ok? No caso da direita, aqui com a madeira, eu já consigo saber, eu consigo ver que tem mais de uma coisa aqui, porque tem cores diferentes, com formatos diferentes. Quando eu não consigo perceber se tem mais de uma coisa, eu posso ter ou uma substância pura ou uma mistura. Mas se eu consigo ver apenas uma coisa, então eu vou dizer que eu tenho um sistema homogêneo, igual, um sistema com tudo ali igual. Eu não consigo distinguir visualmente se eu tenho mais de uma coisa. Quando claramente eu consigo distinguir que eu tenho mais de uma substância, eu digo que eu tenho um sistema heterogêneo, que eu consigo ver claramente mais de uma coisa, mais de uma substância misturada ali. E nos sistemas heterogêneos, cada uma dessas partes nós chamamos de fases. Então, o sistema heterogêneo ele tem duas ou mais fases. Nesse caso aqui da água e do óleo que não se mistura, nós claramente conseguimos ver duas fases. Eu posso dizer que esse sistema ele é bifásico. E eu consigo ver aqui duas substâncias puras, misturadas, juntas ali, mas claramente eu consigo ver que são duas substâncias ali, eu consigo distinguir. Então eu tenho uma mistura, mas é uma mistura heterogênea, assim como no granito também. Se eu ampliar o granito, eu tenho vários pontinhos, várias partes ali, como se fossem de substâncias puras, juntas, e eu consigo distinguir que eu tenho mais de uma coisa. Então aqui eu tenho um sistema, uma mistura trifásica ou polifásica. Nesse caso do gelo e da água salgada e do sal não dissolvido, eu claramente tenho um sistema aqui trifásico, um com gelo, outro com água salgada e outro com sal não dissolvido. Os estados físicos da matéria também são propriedades que a gente consegue perceber de primeiro olhar, à primeira vista. Então, as transformações da água, a mudança de estado físico da água, também pode ser caracterizado como uma fase dentro de um desses sistemas aí, homogêneo ou heterogêneo. No caso da água que está no estado sólido e absorve calor, essa água ela vai derreter, vai passar do estado sólido para o estado líquido, e aí nós dizemos que nós temos a fusão, passagem do estado sólido para o líquido. Se eu continuo fornecendo calor para essa água no estado líquido, eu vou passar do estado líquido para o estado de vapor. Eu vou ter a vaporização dessa água. Caso o estado de vapor perca calor, retire calor, essa água ela vai condensar. O que quer fazer, que é a passagem do estado de vapor para o estado líquido. Caso eu continue retirando calor, resfriando essa água, ela vai solidificar. Vai passar do estado líquido para o estado sólido, o estado de gelo. É importante notar que no estado de gelo, visualmente falando, nós vamos ter a água com volume e com formato bem definidos. Então o gelo, se estiver em cubo, ele vai continuar em cubo, seja qual for o recipiente que ele estiver. Já a água em estado líquido, ela vai ter volume bem definido, mas ela vai ter formato variável. Ela vai se adaptar, o formato dela vai se adaptar ao formato do recipiente. Já no estado gasoso, a água não tem nem formato e nem volume fixo. Ela vai adquirir o formato e o volume do recipiente. Então, são aspectos que nós podemos perceber visualmente dos estados físicos da água também. Lembrando que nós podemos ter sistemas heterogêneos com substâncias diferentes ou com a mesma substância. Se nós tivermos gelo na água, por exemplo, nós vamos ter a mesma substância, mas nós vamos ter um sistema heterogêneo, porque eu vou ter duas fases. Uma fase da água no estado sólido e uma fase da água no estado líquido. Seguindo aqui adiante, nós vamos poder caracterizar substâncias puras, diferentes das misturas, por pontos de fusão e pontos de ebulição muito bem estabelecidos. No caso da água, se a gente tem ali só gelo, e a gente começa a medir a substância ao passo que a gente
fornece calor, eu vou ter um aumento da temperatura até que essa água comece a derreter. Quando a água começa a derreter, todo o calor que eu fornecer, ao invés de aumentar a agitação das moléculas e com isso, né, aumentar a temperatura, todo esse calor que eu fornecer, ele vai ser utilizado para afastar as moléculas. Ele vai ser utilizado para derreter a água. Então, quando eu tenho uma substância pura, no caso da água pura, quando ela chega a 0 graus Celsius, o calor fornecido ele vai ser utilizado ali pelas moléculas de água para vaporização dessa água. E aí, até que a água toda tenha se vaporizado, a temperatura ela não vai subir. Nas nossas condições normais, das depressões atmosféricas, obviamente a água ela vai chegar a 100 graus Celsius aqui, e a água em ebulição ela não vai passar de 100 graus Celsius. Mas esse vapor de água, caso nós continuemos fornecendo calor, a temperatura vai continuar subindo. Nas misturas diferentes das substâncias puras, nós não vamos ter pontos de fusão e de ebulição muito bem definidos. Nós vamos ter faixa de fusão e ebulição. Porque durante a mudança de estado físico, de fusão, por exemplo, vai haver uma variação da temperatura. No caso de mistura, se a água tiver com sal, se a água tiver com açúcar, por exemplo, não vai fundir a 0 graus Celsius e nem vai ferver, entrar em ebulição a 100 graus Celsius. Essas temperaturas elas vão mudar e aí a gente não vai ter uma temperatura de fusão e ebulição, a gente vai ter uma faixa de fusão ou faixa de ebulição nesse caso. Esse gráfico, essa tabela, na verdade, ela mostra que pontos de fusão e pontos de ebulição para substâncias puras, tanto orgânicas quanto álcool e acetona, quanto inorgânicas, aqui no caso metálicas, né, chumbo e ferro, muito bem definidas. Enquanto essas substâncias estiverem puras, elas vão ter ponto de fusão, elas vão ter ponto de ebulição, elas vão ter miscibilidade, solubilidade, todas essas características, essas propriedades específicas da matéria muito bem definidas. A partir do momento que eu tenho ali outro componente ou uma mistura, esses pontos de fusão, pontos de ebulição, essas propriedades, elas já não vão ser mais as mesmas e aí elas vão ser características da mistura. Então aqui, só para resumir, o que é que nós vimos até aqui, eu posso ter aqui a matéria sendo percebida como um sistema homogêneo ou como um sistema heterogêneo. Se for um sistema homogêneo, eu posso ter substância pura, eu posso ter uma mistura homogênea com tudo dissolvido, que a gente chama também de solução. Se eu tenho um sistema heterogêneo, eu posso ter um sistema onde eu percebo claramente que tem fases diferentes ali, um sistema com uma mistura heterogênea, onde eu sei que tem substâncias diferentes, ou um sistema com substância pura e com mais de uma fase, como é o caso de um copo com água e com gelo de água. Então eu vou ter ali a mesma substância, só que em estados físicos diferentes, eu vou ter mais de uma fase. Vai ser caracterizada também como um sistema heterogêneo. Vamos ver aqui então como é que ficaria uma questãozinha sobre esse tema. Em um laboratório de química foram preparadas as seguintes misturas. Número 1, água gasolina. 2, água sal. 3, água areia. 4, gasolina sal. E 5, gasolina areia. E pergunta o seguinte, qual dessas misturas são homogêneas? Ou seja, qual dessas misturas eu vou conseguir dissolver completamente até não perceber a presença de duas substâncias diferentes ali só de olhar. Então, água com gasolina não vai se misturar, a água é polar, enquanto a gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos apolares. Água com sal, sim, vai dissolver, vou conseguir formar ali uma mistura homogênea com uma fase só. Água com areia não vai se dissolver, então não vai ser uma mistura homogênea. Gasolina com sal também não. Então não vou ter aí uma mistura homogênea. E gasolina com areia também eu não vou conseguir dissolver. Então o único que formaria um sistema homogêneo aqui seria a opção 2 aqui, água e sal, que corresponde então à letra B, somente 2 para essa questão.
Observe a representação dos sistemas 1, 2 e 3 e seus componentes. O número de fases em cada um é respectivamente. Então vamos ver aqui no sistema 1, eu claramente consigo ver 3 fases, porque óleo, água e gelo não se misturam em. Apesar de eu ter 2 substâncias, óleo e água, mas aí eu tenho a água em 2 estados físicos diferentes, o que me caracteriza o sistema heterogêneo de 3 fases. Então, primeiro aí teria 3 fases. O segundo, água gaseificada e gelo. Aqui eu consigo perceber, nesse caso aqui da nossa figura, eu não consigo perceber bolhas aqui, né? Não tem a representação de bolhas, eu só consigo ver a água no estado sólido e a água no estado líquido. Então eu tenho aqui nesse caso 2 fases. 3, 2, aqui no caso eu consigo ver 4 fases. Consigo ver o óleo, eu consigo ver o gelo, eu consigo ver a água líquida e eu consigo ver ainda o granito que se formou aqui no fundo, né, que está aqui no fundo como sólido. Então seria 3, 2 e 4, seria a opção aí, a letra A nesse caso. Essa questão como interpretação de um grafo. Então, ela fala o seguinte: uma substância sólida é aquecida continuamente. O gráfico a seguir mostra a variação da temperatura, né, que é ordenada, e com o tempo que vai ser aí abscisso, eixo X. O ponto de fusão, o ponto de ebulição e o tempo durante a qual a substância permanece no estado líquido são respectivamente. Então, no estado líquido, essa substância, ela está aqui no estado sólido, ela vai fundindo, aqui ela está toda no estado líquido, aqui a temperatura vai aumentando, então essa parte aqui é a parte do estado líquido. O ponto de fusão dessa substância está acima de 50 e menos de 100. Das opções que a gente tem aqui, nós temos 65, então pode ser letra B, letra D ou letra E. E o ponto de ebulição aqui nesse caso vai estar marcando 150, então 65 ponto de fusão, 150 ponto de ebulição. Nós temos aqui a opção da letra B ou da letra D. E aí pergunta o tempo durante o qual a substância permanece no estado líquido, que vai ser correspondente a essa parte aqui do gráfico, onde a substância no estado líquido tem a temperatura elevada até atingir a temperatura de ebulição. Então o tempo vai ser de 20 até aqui a metade, né? Entre 20 e 30, 25, vai ser de 5 minutos aqui nesse caso, já que o tempo está sendo medido em minutos. Nós temos a opção aqui da letra D. Ponto de fusão 65, ponto de ebulição 150 e tempo de 5 minutos em que essa substância permanece no estado líquido. Nessa última questão, nós temos o seguinte: resfriando-se progressivamente a água destilada, quando começar a passagem do estado líquido para o estado sólido, a temperatura. O que vai acontecer com a temperatura quando a gente começar a passar do estado líquido para o estado sólido, ou seja, quando a água está começando a congelar? A temperatura permanecerá constante enquanto houver líquido presente, permanecerá constante sendo igual ao ponto de condensação da substância, diminuirá gradativamente, permanecerá constante mesmo depois de todo o líquido desaparecer, aumentará gradativamente. Nós estamos falando aqui na questão, olha só, de água destilada. Se falou que é água destilada, nós podemos entender que é uma água pura. Se é água pura, eu vou ter aqui no caso um ponto de congelamento muito bem definido. E significa que essa temperatura ela vai permanecer constante enquanto tiver líquido, porque eu vou manter a temperatura constante até que todo o líquido tenha sido congelado. Esse calor que eu estou retirando vai ser o calor que estava sendo utilizado para manter as moléculas separadas. Quando eu retiro, as moléculas começam a ficar juntinhas no estado sólido, e isso acontece apenas
com substâncias puras, no caso da água destilada aqui. Na próxima aula nós vamos ver métodos de separação para misturas e sistemas heterogêneos e misturas e sistemas homogêneos.